Fique à vontade, querido. Obrigado. Boa noite. Gente, que felicidade. Obrigado, pastor. Obrigado à liderança pela confiança. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Gente, eu estou com uma tossinha chata e um pouco do nariz correndo, mas não se preocupem, que eu tenho rinite alérgica, então não é Covid. Fiquem tranquilos. Obrigado. Bom, que felicidade conhecer mais uma parte da minha família da fé, mais uma parte do povo que eu vou passar a eternidade junto. Eu costumo brincar que se vocês não gostarem de mim, vocês vão ser obrigados a gostar, porque nós vamos passar a eternidade junto. Então vocês já se preparam aí para ter um coração. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, tenho 27 anos de idade, sou casado com a Ellen já faz 8 anos, eu casei bem novo, e agora pai do Teófilo, nosso primeiro filho. Theo tem 9 meses, uma belezinha, coisa mais linda do mundo, e eu e a Ellen, a gente faz parte da liderança, a gente também coordena o ministério e o movimento Desascope lá em Bragança Paulista. Alguém já assistiu um vídeo do Desascope pelo menos? Glória a Deus. Se alguém do seu lado não assistiu, você cutuca, fala para aceitar Jesus aí depois no final. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, pensando nesse tema de romper, algo tão necessário, porque parece que foram 2 anos onde a gente estava andando na lama. Não sei se vocês tiveram essa experiência, era muito pesado caminhar, a pandemia, e diversas coisas foram acontecendo, e graças a Deus agora, o Senhor, pela sua graça, tem nos aberto essa porta de voltarmos à normalidade, com todos os cuidados possíveis, como igreja também, mas nós temos visto que vai entrar uma nova estação para a nação brasileira, para a igreja brasileira, e é isso que nós temos orado e crido. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis 1, 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Muito bom ouvir barulho de Bíblia. Bastante gente, todo mundo trouxe a Bíblia. Isso aí. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Vocês oraram por mim, agora me permito orar por vocês, se vocês puderem curvar a cabeça, fechar os olhos. Pai, eu te agradeço pela honra de estar junto com essa família da fé que o Senhor tem colocado aqui em Batatais. Nós pedimos nessa noite por sabedoria e revelação. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra como uma terra fértil, Pai. Um lugar onde a semente do Evangelho será plantada e frutificará para a Tua glória. Eu oro para que os nossos olhos sejam iluminados e nós possamos sair daqui mais semelhantes ao Teu Filho amado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, é muito interessante que pensar no conceito de romper, pensar no conceito de acelerar, voltar a andar, nós corremos o risco de cair num lugar de passividade. Romper talvez não seja como você sentar numa montanha russa e Deus te empurrar para o seu destino, ou então para o seu propósito, ou então para a próxima estação. Romper seria nós trabalhando junto com o Senhor em prol da vontade dEle, segundo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Agora, o que nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 1, versículo 26, talvez um dos capítulos mais belos que nós temos nas Escrituras, é que Deus dá uma ordenança ao homem e à mulher: sejam fecundos e multipliquem-se. Se nós estamos aqui, é porque os nossos pais, os nossos avós cumpriram essa parte da ordenança de Deus de se multiplicar. Eis-nos aqui seres humanos. É claro que o contexto ao qual nós estamos lendo em Gênesis diz respeito a, de fato, gerar filhos, multiplicar pessoas. Só que no Novo Testamento nós temos algumas passagens onde Jesus estimula os discípulos a multiplicar dons e talentos. No Novo Testamento nós também temos uma passagem onde Jesus estimula os discípulos a multiplicar
discípulos, e é outra coisa que tem dado certo já faz 2000 anos, porque se a igreja cristã vem passando entre a história e no decorrer dos anos, e chegou até Batatais, e chegou até Bragança Paulista hoje, é porque lá atrás eles foram fecundos e multiplicaram o evangelho e também discípulos. Agora, se nós temos dons, talentos e essa responsabilidade de multiplicação do Senhor, nós recebemos um outro dom, um outro talento que não é possível multiplicar de forma quantitativa. Você não consegue gerar mais. O que você consegue fazer é administrar melhor, que seria o nosso tempo. Se nós pensarmos no conceito de tempo, todos nós aqui temos algo de semelhante. Todos nós temos 24 horas por dia. E a pergunta é, por que muitos conseguem fazer muitas coisas e outros não conseguem romper, outros não conseguem fazer tantas coisas assim? É porque nós temos sido negligentes com o nosso tempo. Vivemos em dias de redes sociais e tudo que o entretenimento faz para roubar nossa atenção, nosso foco. E hoje eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre o tempo. De que maneira nós devemos gerir, administrar o nosso tempo para que de fato nós possamos romper na nossa vida. E agora eu queria ler com vocês, caso você queira abrir, senão eu vou citar aqui, Efésios capítulo 5, versículo 17, Efésios 5,15, Efésios 5,15. Efésios 5,15. Efésios 5,15, a Bíblia diz: portanto, tem umas pessoas abrindo aí, né? Esperar. Eu lembro quando eu era novo convertido, e aí eu me converti, eu lembro que foi certinho numa quinta-feira, só abrindo um parênteses aqui. E aí no domingo eu estava no culto ali já, né, morrendo de fome da palavra de Deus, passei numa lojinha evangélica que tinha lá na igreja, lá na cidade que eu morava, é uma cidade pequena. E aí eu comprei uma Bíblia, aí o meu sogro, que é o pastor local, né, não era meu sogro, era só meu pastor, acabou que eu casei com a filha do pastor, e fui esperto, consegui discipulado e é uma esposa. E aí eu lembro que ele fala, e meu sogro, ele cara, é uma Bíblia ambulante, assim, ele cita muitos versículos, e aí eu tinha que ir lá no sumário, aqui no índice, aqui procurar onde estava o livro e tal, eu entrava em desespero, enfim, só uma história para vocês aí. Se você talvez é um pouquinho lento em encontrar a passagem, não se preocupe, faz parte. Efésios 5,15, a Bíblia diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Repito, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Aqui Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, está falando que existe dois estilos de vida. Existem duas formas de nós gerirmos, de nós administrarmos o nosso tempo. Uma é uma forma sábia, compreendendo qual é a vontade do Senhor, frutificando e multiplicando para o reino. E outra é a forma insensata, vivendo como um tolo. Agora, se nós pararmos para pensar aqui, quais seriam as características dessa vida sábia, ou então dessa vida insensata, e eu queria ficar em torno desse aspecto do tempo, eu queria pensar com vocês 3 aspectos do tempo hoje, para nós chegarmos nessa postura, de sermos pessoas sábias, que aproveitam bem o tempo, e pessoas que cumpram a vontade do Senhor. Então hoje eu queria pensar com vocês 3 aspectos do tempo. Eu vou citar muito versículo aqui, então caso vocês só queiram ouvir para não ficar abrindo aí. E o primeiro aspecto do tempo que eu queria falar com vocês está em Salmos 39, versículo 4. Então lembra, existem 2 estilos de vida: um estilo de vida sábio e um estilo de vida insensato, ou então um estilo de vida tola ou tolo. Salmos 39, versículo 4, a Bíblia diz: mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa do que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro.
Gênesis 2:7, a Bíblia diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Jó 41, a Bíblia vai dizer, Jó 41:10: quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo dos céus é tudo meu. E por fim, Lamentações 3:22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Primeiramente, nós vimos o salmista expressando que Deus nos deu vida, Deus nos deu tempo por meio da sua misericórdia, por meio da sua graça. E o primeiro aspecto que eu queria trabalhar com vocês é que o tempo, ele é um presente. O tempo é uma dádiva. Deixa eu falar uma coisa para vocês de forma bem sincera, mas com muito amor e carinho. Deus não devia nada para a gente. Presta atenção, Deus não nos devia nada. Ele escolheu nos dar vida e a possibilidade de vivermos aqui na terra. Porque por vezes nós levantamos pela manhã e o pensamento que nós temos é como se Deus fosse um serviçal para cumprir a minha vontade. Enquanto na verdade Deus é o provedor da vida, que graciosamente me concedeu mais 24 horas. É como se você levantasse toda manhã e você recebesse um crédito na sua conta, 24 horas. O que eu fiz para ganhar isso? Nada, Deus proveu para a gente. Sabe, o ar que nós respiramos, tudo o que nós fazemos, a água que nós bebemos, a comida que nós alimentamos, a nossa vida, a rotina, é tudo algo que Deus provê por meio da sua misericórdia. Romanos capítulo 5, versículo 2, vai falar que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele escolheu nos dar vida novamente em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para o tempo que nós recebemos e entender que ele é uma dádiva, que ele é um presente, porque enquanto você achar que Deus te deve o dia, você não vai viver suficientemente bem, em gratidão, para louvar Ele por esse presente que Ele te deu. Deixa eu te falar uma coisa, supomos que eu tivesse um mega, hiper, super presente para dar para vocês, e aí eu chegasse, escolhesse uma pessoa e falava, ó, meu amigo, ou minha amiga, vou te dar esse presente que você não teria condição de pagar, que você não teria condição de comprar. A expressão de gratidão dessa pessoa seria muito grande. Agora, gente, deixa eu te explicar uma coisa. Deus nos deu vida, Deus nos deu o fôlego de vida. Qual é a forma que nós devemos viver aqui? E sabe, esses dias eu estava numa rotina muito intensa, as coisas da igreja, as demandas, e casa, bebê e tal, e aí eu lembro que eu estava no meu período de oração e eu falei, se o dia precisava ter 30 horas, para eu fazer tudo que eu tenho que fazer. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que Deus, dentro da sua sabedoria completa, dentro da sua soberania completa, você acha que se nós de fato precisássemos de 30 horas, Ele não ia nos conceder? Se Ele deu 24 é porque é o bastante para a gente viver, mas nós não estamos sabendo administrar bem esse tempo. E eu posso falar uma coisa, talvez Jesus vai pedir contas disso aqui para a gente um dia. Ele vai, brincando, pensando, deixa eu ver quanto tempo você passou no WhatsApp, deixa eu ver quanto tempo você passou no Instagram, porque o tempo é uma dádiva, o tempo é um presente que nós não merecíamos, e Ele escolheu nos dar. Guarda isso dentro de você, porque todo o decorrer, tudo aquilo que eu vou ministrar para vocês aqui hoje, parte de um princípio de que você não merecia um segundo sequer de vida, mas Deus, por meio da sua bondade e misericórdia, concedeu nos dar, decidiu nos dar. Então que você possa fixar isso dentro de você, o tempo é um presente, o tempo é uma dádiva. Ele escolheu nos dar, nós não podemos pagar por esse tempo, nós não podemos fazer nada para comprar esse favor, porque veio por meio da sua misericórdia, que é a causa da gente não ser consumido. Agora, se o tempo é uma dádiva, o tempo tem uma segunda característica, o mesmo Salmo de número 39 vai falar o seguinte: mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra, mostra-me que os meus dias estão contados e que minha vida é passageira, a vida que me deste não é mais longa do que alguns palmos, e diante de ti
toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Salmos 90, 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo rigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Se a vida, ou se o tempo é um presente, o tempo é uma dádiva, o tempo também é finito. Cara, eu não sei se você já tiveram essa experiência, e acontece muito comigo. Às vezes eu vou em velório, participo de velório, e eu sou formado em filosofia, né? Então, no velório é o lugar que eu mais filosofo. Por quê? Porque ali eu estou diante da morte. Existem duas coisas muito importantes quando a gente reflete sobre a morte. Primeiro, nós vivemos a nossa vida como se a nossa vida fosse eterna, como se nós não fôssemos morrer um dia. Agora, a segunda coisa, é tão ilógico você ver um corpo no caixão, porque de fato nós não fomos criados para morrer. Sabe quando você está ali diante do caixão e você pensa assim, cara, preciso dar um abraço na minha mãe, cara, preciso dar um abraço no meu pai. Eu lembro que um dia o Theo estava naquele período de cólica, e os meus exemplos vai ser sobre criança, porque minha vida está rodeada de mamar, fralda, pomada, enfim, não sei fazer outra coisa hoje. Eu faço jiu-jitsu, só que agora trocar a fralda, eu estou muito mais habilidoso do que da luta. Eu amarro aqui, ó, rapidinho. E eu lembro que eu fui falar com a minha mãe, né? Aí minha mãe lá e tal, estava na cidade que é a cidade que eu nasci. Aí eu fui falar com a minha mãe e falei, mãe, o Theo está chorando, o Theo está tendo cólica de madrugada. E ele teve, de fato, 3 meses de cólica. E a gente não está conseguindo dormir e tal. E eu lembro que ela pegou no meu ombro, olhou no meu olho e falou, Léo, aproveita cada momento com seu filho, porque daqui a pouco ele casa e vai embora. Aí eu fiquei, nossa, será que foi indireta para mim, né, cara? Porque, aí eu, mãe, entendi. E aí eu não sei se você já parou para pensar, quantas vezes você ouve alguém falando, cara, dá um abraço no seu pai, dá um abraço na sua mãe, porque depois você não vai ter tempo, e aí você vai sentir falta, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque a morte, ao mesmo tempo que ela se tornou comum, ela nos assusta. Estar diante de um caixão e entender que a nossa vida vai acabar em um determinado momento, é algo ilógico, porque eu não sei se vocês têm também isso, eu sempre falo, cara, esse morto vai levantar, não é possível, porque ele está deitado no caixão ali, e toda hora você fica olhando ali, cara, não é comum, não é normal, nós não conseguimos compreender. Como que você explica a morte para uma criança? Virou um anjinho no céu. Não, a gente não consegue explicar algo que é ilógico, porque o nosso tempo é breve, o nosso tempo é finito. Olhar para o tempo como um presente e compreender que ele é finito, vai nos levar a escolher ou um estilo de vida sábio, ou um estilo de vida insensato. E é isso que eu quero que vocês reflitam hoje. Qual é o estilo de vida que vocês têm tido? Porque o romper vai depender da nossa decisão de ter uma vida sábia ou uma vida tola. Não adianta, gente. Às vezes a gente olha para pessoas que talvez conseguiram romper em alguma área, crescer em alguma área, e a gente pensa, devia estar muito à toa para fazer isso. Se fosse assim, só os desocupados teriam sucesso. A verdade é que eles geriram, eles administraram o tempo de uma forma que talvez nós negligenciamos o tempo. Então eu queria pensar com vocês agora, dentro desse conceito de que o tempo é breve, de que o tempo é finito, quais são as maneiras de viver? A maneira sábia e a maneira tola. Vamos começar pela maneira tola. Abre comigo aí, Eclesiastes capítulo 6, versículo 7, Eclesiastes 6, 7. Primeira forma de viver é uma vida tola. Eclesiastes capítulo 6, versículo 7. Eclesiastes 6, 7. A primeira forma de ter uma vida que é insensata, está aqui nesse versículo 7 de Eclesiastes 6. A Bíblia diz: todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Repito, todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz.
A primeira forma de nós vivermos gastando o tempo de uma forma insensata é por meio da ganância. Cara, me dá desespero quando uma pessoa levanta pela manhã para trabalhar, para ir atrás do dinheiro. Me dá medo isso, porque, deixa eu te explicar, quando eu fiz 18 anos de idade, meu pai me deu uma moto. Ganhei uma moto com 18 anos de idade. E eu lembro que foi a minha felicidade, gente. A minha motinha, eu sempre amei muito minha moto. E aí tal, comecei a me convertir, né? Comecei ali, estar no culto. E aí eu e a Ellen, a gente começou a conversar ali e tal. E aí eu levava ela embora de moto, ia buscar ela para o culto, todo feliz com a minha motinha novinha e tal. E aí eu lembro que começou a dar chuva. Porque geralmente chove na hora do culto. Na hora de começar o culto, meio que Deus programa o relógio para molhar os irmãos, para os irmãos chegar em casa e tomar o banho. Então, brincadeira. E aí eu lembro que eu ia buscar a Ellen, e aí a mulher faz chapinha. E aí quando molha a chapinha, não dá muito certo. E aí eu ia buscar, e nós chegávamos no culto molhado às vezes. E aí eu comecei a falar, Jesus, não, eu preciso de um carro. Deus, me dá um carro, Deus, me dá um carro. Deus, me dá um carro, eu preciso de um carro, Jesus. Porque, poxa, estou namorando com a filha do pastor. Deixar a menina chegar aqui molhada, não rola, né? E aí eu lembro que eu fui, vendi a moto, trabalhei, comprei um Gol. Um Golzinho quadrado, 83 a álcool. Gente, os mais velhos já sabem, né? Já conhecem conversa sobre isso. E aí, eu lembro que foi a minha felicidade. Eu coloquei pregador Lu, chegava na igreja assim, ó, parecia. E aí, chegava, comecei e tal, feliz demais. E aí eu lembro que veio o inverno. E o carro a álcool no inverno tem um problema, que ele é meia hora para pegar e meia hora para esquentar. E aí comecei a atrasar para chegar no culto. Eu falei, gente, não está dando. Por quê? Porque, Jesus, presta atenção, o culto começa às 8. O carro vai pegar de verdade 7h50. E ainda tem mais meia hora para esquentar esse carro. E aí eu comecei a falar com Jesus, não dá, Jesus, eu preciso de um carro que não seja álcool, para que de fato eu bata ali, pegue e vá embora, funcione, não fica em frente à igreja, não pega e tal. E aí beleza, aí eu fui, peguei, vendi meu carro, vendi o Gol, comprei um Gol Bola. Um Gol Bola vinho, e eu lembro que quando eu era criança, meu pai teve um Gol idêntico ao que eu tive. Gente, ali foi a festa do meu coração. Meu Gol Bola vinho, coisa mais linda do mundo, só que ele tinha um probleminha no motor. E aí ele fumaçava. Então faz de conta assim, tinha 2 quilômetros na frente, os meninos via a fumaça e falavam, o Léo tá chegando. Lá na frente. E lá vinha eu, matando todos os pernilongos da cidade, por causa da fumaça que saía do meu Gol. E aí eu comecei a pensar, Jesus, vamos conversar de novo. Acho que o senhor não entendeu. Não tem como eu chegar com a Maria Fumaça, né? Lá na igreja. Por que, Jesus? Me ajuda e tal. E aí passou o tempo, eu comprei um Fox. Aí, gente, o Fox foi ostentação. Carro alto, grande, gasolina, batia, pegava, o porta-mala, lindo, carro lindo. Ele tinha uma questãozinha. Ele era um pouquinho pesado e 1.0. Então na pista eu tinha que fazer 5 corpos para ele conseguir passar os carros. Quando ele embalava, ele ia de fato. E aí eu falei, Jesus, não dá. Porque daí eu estava trabalhando em outra cidade. E aí eu ficava indo e voltando com esse carro, e o carro não andava na pista, para dar 80 por hora, gente, era um sacrifício. Eu tinha que abaixar para fazer a aerodinâmica assim no carro. E aí a gente mudou de cidade depois, a gente foi morar em Bragança, faz 5 anos que a gente está lá. E aí eu orando, falei, Jesus, não dá, vou visitar meus pais, o carro é muito devagar, vou ultrapassar e tal. E aí Jesus foi e me deu um HB20. Agora sim, estou com o HB20 até hoje. E aí o HB20, gente, 1.6, econômico, carro super, super bom. Eu acho que faz mais ou menos isso, uns 3 anos que eu estou com ele. De verdade, nunca tive manutenção pesada para fazer, só detalhe, coisa simples. E aí o que aconteceu? Nasceu o Theo. E eu não sabia que no porta-malas da HB20 não cabia o carrinho. E agora estou eu lá reclamando para Jesus, que eu preciso de um carro maior, que eu preciso de um carro que seja alto para caber o carrinho de fato. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Às vezes, se eu vivesse pela ganância, eu passaria a minha vida inteira atrás do carro perfeito. Quantos de nós temos perdido, gastado tempo atrás daquilo que é extremamente fútil, que o dinheiro pode comprar? Nós precisamos parar para pensar que o crente não sai de casa para trabalhar, para ganhar dinheiro. Porque isso nós temos um Pai que nos provê. Nós saímos de casa para cumprir a vontade dEle, que é a proclamação do Evangelho, onde Ele nos colocou. A ganância é algo que nos faz perder tempo, porque se eu estivesse atrás do carro perfeito, eu ia morrer atrás desse carro e nunca ia conseguir comprar ele. Porque o meu ventre é insaciável. Eu sempre ia querer o melhor, o maior, o mais bonito, o mais potente, o mais novo. Porque isso aqui, gente, não tem fim.
Viver a vida pela ganância, gastando tempo de forma insensata, é correr atrás do dinheiro. Agora, existe uma segunda forma de nós gastarmos, termos um estilo de vida insensato, está em 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. 2 Timóteo 6, 20. 2 Timóteo 6, versículo 20. Segundo Timóteo 6, 20. Primeira. Quem falou segunda? Primeira, só para ver se vocês estão espertos com a Bíblia, gente. 1 Timóteo, desculpa, perdão. 1 Timóteo 6, 20. Isso que eu estou olhando também aqui, já entrou em Tito. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. A Bíblia diz: E você, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente se chama conhecimento, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Agora abre comigo 2 Timóteo, agora sim, capítulo 2, versículo 14, 2 Timóteo 2, 14. Relembre todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada a não ser para prejudicar os ouvintes. Se a primeira forma de nós termos uma vida insensata, tola, é por meio da ganância, é por meio do nosso egoísmo, a segunda forma de nós perdermos tempo e termos uma vida tola, insensata, é com discussões sem valor. Gente, eu estabeleci um princípio na minha vida, e eu queria dar essa dica para vocês. O que eu paro para pensar é que em Cristo agora nós temos uma nova vida e nós podemos experimentar da eternidade nele. Então o que eu faço? Eu penso, eu imagino na eternidade diante de mim, eu paro assim, eu faço uma reflexão e penso que a eternidade está diante de mim, e eu me pergunto, será que diante da eternidade, essa discussão que eu vou ter tem algum valor? Porque às vezes a gente está perdendo tempo com discussão, gente, que não resolve nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, com muito amor e carinho. Nós estamos entrando em ano de eleição. Pelo amor de Deus, gente, não deixa nenhum candidato, nenhum partido político dividir aquilo que Cristo uniu, nós. Presta atenção, o sangue que nos uniu é superior a qualquer tipo de ideologia política. Não permita que a igreja seja dividida por qualquer candidato, por qualquer ideologia política, porque custou muito caro para Jesus nos unir de novo. Perder tempo com discussões sem valor é talvez uma das maiores formas que nós temos visto pessoas gastar o seu tempo de forma tola. Sabe o que eu acho muito louco? E eu estava até conversando com o Robson, que viaja comigo. Eu falei para ele assim, geralmente as pessoas, elas têm dificuldade em administrar bem as finanças, né? As finanças pessoais. Às vezes a gente dá uma desequilibrada, vive com dívida. Às vezes a gente não consegue administrar bem o nosso lar, porque não consegue ter diálogo com a esposa com o marido, com o filho, e às vezes vive uma parada que não é tão legal. No trabalho nós temos dificuldade em fazer o nosso serviço, mas quando tem uma polêmica que aparece, todo mundo aqui é especialista para falar. Afinal, quem somos nós, né? Especialistas em geopolítica agora. Nós estamos para discutir guerra. Há um tempo atrás era todo mundo médico para falar da vacina, né? E há um tempo atrás foi todo mundo juiz para falar da Lava Jato. E nós estamos sendo especialistas daquilo que é inútil, daquilo que diante da eternidade não vai trazer nenhum resultado para o reino. Gente, discussões sem valor é uma grande forma de nós perdermos tempo e vivermos como tolos e insensatos. Cara, pelo amor de Deus, gente, futebol, tem uma parada aqui que me deixa maluco, é futebol. Os irmãos brigam por causa de futebol, cara. Eu fico, gente, vocês estão brincando comigo que vocês estão brigando por causa disso. Eu lembro um dia que, no começo da faculdade, o meu professor, um cara que eu gosto muito, Daniel Medeiros, aliás, gosto sempre de honrar, que é um irmão em Cristo, ele é batista, lá da Batista de Bragança. Eu lembro que bem no início da faculdade, tipo assim, muita gente começa no primeiro semestre, e aí eu lembro que ele colocou um vídeo assim no telão e uma música de fundo. Eu vou cantar a música, mas só para exemplificar, tá, gente? Porque não é uma música tão legal. Tinha aquela música assim, ó, bebê cair, levantar, bebê cair. Ninguém ouviu, só eu ouvi, né? Todo mundo aqui é santo, eu sou o único que pecou e ouviu na época.
E aí eu lembro que ele colocou no telão a música, e aí no fundo, na imagem, vinha um rapaz com a bicicleta bêbado. E aí ele ia para o lado esquerdo, dava de cair, ia para o lado direito, dava de cair, ficava indo, e a música ia tocando de fundo. E aí para e pensa isso numa sala de universidade. Gente, todo mundo começou a fazer piada, todo mundo começou a brincar, de repente o Daniel colocou o dedo no botão e falou assim: você já imaginou se o pai de alguém chegou em casa desse jeito, vocês estão rindo da realidade da pessoa? E agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês: do que nós temos rido como igreja, gente? E se isso for a realidade de alguém que está vivendo aqui dentro? Eu não digo a respeito somente dessa questão de alguém bêbado, mas outras realidades que às vezes nós fazemos brincadeiras, discussões sem valor, brincadeiras sem sentido, insensatas, insanas, e alguém está dentro da nossa comunidade, passando por aquela dificuldade, nós estamos fazendo piada com as circunstâncias do outro. Viver de forma tola é viver discutindo aquilo que não tem valor. Agora, tem uma última forma que eu queria falar com vocês, que é uma forma de viver também perdendo tempo, gastando tempo, está em Provérbios capítulo 6, Provérbios 6, Provérbios capítulo 6, Provérbios, capítulo 6, versículo 6, Provérbios 6, 6. A Bíblia diz: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Então a primeira forma de nós termos uma vida tola, insensata, é por meio da ganância, a segunda é por meio de discussões sem valor, e a terceira é por meio da preguiça. E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês: a preguiça foi um efeito colateral da pandemia na igreja, porque agora eu assisto o culto sentado no sofá, com a coberta, e às vezes até rola uma pipoca. Só que qual que é a grande questão? Que nós nunca fomos chamados para assistir culto, porque só tem um que assiste o culto, o nosso Deus, que é aquele que está recebendo. Nós somos chamados a prestar um culto. Agora eu te pergunto, o que você presta sentado no sofá da sua casa, debaixo de uma coberta? A preguiça é uma forma de perder tempo, porque ela nos rouba e nós nem percebemos. Deixa eu contar uma história para vocês. Um dia eu tenho um sonho, vou compartilhar com um momento discipulado em família aqui. Eu formei primeiro em filosofia, e eu tenho um sonho de fazer um mestrado em teologia. É um sonho que queima dentro do meu coração, que eu creio que fui vocacionado para essa área mais do ensino. E aí eu peguei, e aí eu falei: cara, vou fazer o mestrado em teologia. Mudei de casa, gente, porque o mestrado é um pouco mais caro, a gente reduziu custos lá em casa, fez mó logística financeira para dar tudo certo, fui fazer a prova. Chegou na hora da prova, era um artigo que eu tinha que defender a fé, um artigo que eu tinha que escrever defendendo a fé, e uma prova em inglês. Fiz o artigo, fiz a prova em inglês, beleza. Passado um tempo, eu estava lá e recebi o resultado. Eu lembro que eu abri o e-mail e estava lá: parabéns, você foi aprovado no artigo teológico, mas reprovou na prova de inglês. Gente, o inglês é um negócio que está no meu sapato, faz ó. Eu não consigo vencer esse negócio. Eu lembro um dia que eu fui buscar o pastor Luciano Subirá no aeroporto, e aí ele ia gravar um podcast com o Douglas, e aí eu falei para o pastor assim, pastor, se o senhor pudesse voltar 10 anos atrás, qual o conselho que o senhor daria para o senhor mesmo? Isso antes de eu fazer a prova. Ele falou: cara, primeira coisa, faça inglês. Falei: boa mensagem, sábio, né? Falei: beleza. Aí ele falou mais duas coisas, mas enfim. Aí eu fui almoçar com o pastor Josué Gonçalves, o pai do Douglas, um grande referencial que eu tenho para a minha vida. E eu falei: pastor, se o senhor pudesse voltar 10 anos atrás, o que o senhor faria? Ele parou, falou: cara, eu faria inglês. Aí eu fui falar com o Douglas. O Douglas já fez de tudo para eu fazer inglês, cara. Ele falou: cara, vai, eu te ajudo a pagar, faz na hora do trabalho se for necessário, mas faz esse inglês para você tirar isso logo. E aí, por preguiça, por negligenciar o tempo, eu não fiz, e eu posterguei um ano de um sonho que eu tinha, que é fazer o mestrado,
porque eu fui preguiçoso e não fui aprender inglês. E aí eu pergunto para vocês, quantos administradores, quantos empresários, quantos arquitetos, quantos médicos nós temos sentados nessas cadeiras, mas por conta da preguiça não conseguem viver aquilo que Deus planejou para vocês? No meu caso é o inglês. Qual que é a sua preguiça? E eu estou fazendo inglês, gente, 2 vezes por semana. Falar para você, assistindo tudo em inglês. Tem hora que eu não entendo nada, mas eu estou lá. Eu não vou deixar a preguiça me vencer, é sério, cara. Não dá, gente. Por uma incapacidade minha. Eu mudei de casa com uma criança para a gente conseguir ter finanças, recursos para fazer o mestrado. E eu não fiz por causa de eu ter sido preguiçoso e não ter ido aprender inglês. Eu escutei o Luciano Subirá falar para mim. O Josué Gonçalves. Referenciais gigantescos para a minha vida. O Douglas falou que me ajudaria a pagar. Por que eu não fui? Porque eu sou preguiçoso. E a preguiça foi algo que me fez me tornar tolo e insensato. E me roubou de um projeto que eu creio que é algo que Deus me chamou para fazer. Agora, existe também a forma de viver investindo tempo. Se tem a forma tola, tem a forma sábia. Agora eu vou só citar os versículos por conta do nosso tempo aqui. Primeira forma de se viver investindo tempo, Provérbios 18:15. Coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. A primeira forma de viver investindo tempo é aprendendo. Nós precisamos aprender, nos capacitar para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem. Como eu disse, como exemplo, o inglês. Para vocês talvez sejam outras áreas, mas de fato o aprender é um meio pelo qual nós investimos o nosso tempo. Segunda coisa é falando o que edifica. Provérbios 10:11. A boca do justo é manancial de vida, nos lábios dos sábios se acha sabedoria. A fala dos justos é prata escolhida, as palavras dos justos alimentam a muito. Gente, quais têm sido as nossas conversas quando nós nos encontramos? Sabe, será que quando a gente conversa, nós estamos nutrindo o coração do nosso irmão ou estamos irrigando? Ou estamos sugando, melhor, ou estamos sugando o coração dele? Nós somos chamados a sermos pessoas que nutrem, que encorajam por meio daquilo que a gente fala. E eu vou além. Jesus vai falar nos evangelhos que nós vamos prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Misericórdia. Sabe, quantas vezes você já pensou o que você vai falar? Eu falo mesmo porque eu não seguro nada dentro de mim e eu tenho que falar. Isso é falta de educação, no mínimo. Nós precisamos ser pessoas sábias que ao falar nós edificamos, construímos, encorajamos, fortalecemos. Mas não pode corrigir? Claro que tem que corrigir, mas com sabedoria, com amor. Eu lembro que eu fui contar essa experiência para o Douglas, quando eu recebi o e-mail, a primeira pessoa que eu fui contar foi ele. Mandei um áudio para ele, a gente não estava junto, ele estava viajando. Eu falei, aconteceu isso, e eu não vou fazer o mestrado. E aí eu lembro que a palavra, ele poderia falar para mim assim, Léo, quantas vezes, cara, eu falei para você não foi, cara, viu como é que você é preguiçoso, viu como é que não sei o quê, ele poderia falar algo que talvez me deixaria para baixo, mas a fala dele foi o seguinte, ele fala, de fato, pega esses limão aí, faz uma limonada, toma e vai atrás. E ali naquela hora eu falei, cara, eu vou atrás. Se ele fosse alguém que tivesse me colocado para baixo, eu estivesse pensando, remoendo aquilo, e remoendo, poxa, tadinho de mim, não vou fazer. Não, cara, eu peguei aquilo, através de uma fala que me edificou, e eu fui atrás daquilo que eu precisava fazer. E o último ponto, que é a forma de se investir tempo, é desenvolvendo a sua vocação. 2 Timóteo 1:6, por esta razão venho lembrar-lhe, que reavive o dom que está em você. Repito, por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom que está em você. Gente, todos nós que estamos aqui, presta atenção, todos nós que estamos aqui recebemos uma vocação do Senhor. Seja ela qual for a área que você foi chamado para fazer, você é alguém que precisa desenvolver esse dom que há em você. Agora, nós precisamos desenvolver com a mentalidade certa. Um dia, uma professora chegou para o pastor Josué Gonçalves, e aí ela fez um concurso na cidade de Bragança, e aí o concurso era o seguinte, tinha 300 professores concorrendo vagas, e o melhor pegava a melhor escola. E ela chegou um dia na igreja do pastor Josué, e falou, pastor, passei em primeiro lugar, eu sou a melhor professora de Bragança Paulista, e eu vou trabalhar na melhor escola que tem em Bragança Paulista. E aí eu lembro que o pastor Josué fez uma cara de tipo assim, e a mulher, pastor, o senhor não ficou feliz?
Ele falou, não, eu até fiquei, mas é que eu não entendi. Se você é a melhor professora, você não tinha que estar na pior escola dessa cidade? É que nós entendemos ser abençoado da forma errada. Ser abençoado não é receber, é entregar. Porque Cristo veio fazer o que aqui na terra? Receber ou entregar? Ser abençoado, gente, é morrer vazio. Porque a cruz, aos olhos do homem, é fracasso. Mas aos olhos de Deus é um filho obediente que cumpriu a sua vocação. A pergunta é, o que nós temos feito com a nossa vocação? Buscando os melhores lugares ou buscando ser luz do mundo no meio das trevas? Porque isso é uma forma de investir tempo. Não se preocupe, cara, não se preocupe. Talvez nós não vamos ter tanto valor aqui, mas a promessa é que na eternidade, de fato, nós vamos receber uma coroa de glória. Todos nós temos uma vocação, todos nós fomos chamados para uma área, pelo amor de Deus, não negligencia o dom que há em você. Eu lembro que o povo falava assim, nossa, mas filosofia, cara, é um lugar de ateu. Eu falei, era, porque agora eu estou chegando naquele lugar. Uai, gente, se nós somos chamados para ser luz no mundo e sal da terra, essa filosofia do diabo é porque nós não vamos lá conquistar. Então eu vou lá, em nome de Cristo, conquistar aquele ambiente para a gente. A televisão é do diabo. Bom, beleza, glória a Deus. Está faltando estar um crente naquele lugar para proclamar o evangelho. Mas é que lá, cara, nós somos chamados para estar nos piores lugares. Para quê? Para transformar realidades. Desenvolver a vocação que nós somos chamados para fazer é compreender que o nosso chamado é sobre ser obediente até o fim, ainda que isso nos custe a vida, porque nós vamos morrer semelhante ao nosso Senhor. Eu sempre falo com a Ellen, o Theo, ele acorda cedo, e eu acordo cedo também, e o Theo, ele sempre participa comigo do meu momento devocional, né? Às vezes eu estou orando com ele no colo, às vezes eu estou lendo a Bíblia com ele aqui e tal, e aí eu coloco ele no chão, enfim, ele fica comigo no ambiente que eu tenho um quartinho lá de oração, de estudo, e aí eu fico ali, eu sempre fico pensando, Jesus, eu estou criando esse menino porque eu quero criar com a mentalidade de alguém que vai entregar a vida pelo Senhor. Ele vai entregar a vida pelo Senhor, ele vai entregar a vida pelo Senhor. Por quê? Porque nós precisamos crescer com a mentalidade de doar, de entregar, compreender que o nosso chamado é dar, porque o nosso Senhor morreu entregando, gente. Ele ficou exposto no madeiro, feliz por cumprir a sua vocação. Olha isso, cara. Para e pensa comigo. Nós olhamos para a cruz e se nós pensássemos na mentalidade moderna, nós falaríamos, fracassado, morreu pobre, sozinho, provavelmente nu. Aos olhos do Pai, não. Tanto que a Bíblia diz que Deus agradou em moê-lo, porque Ele viu os frutos que isso ia gerar. Nosso chamado é o desenvolvimento da nossa vocação, mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está pensando assim, Léo, eu até entendo, cara, que eu preciso aproveitar melhor meu tempo, eu preciso viver de forma sábia, mas é que você não está entendendo, cara. Meu trabalho me consome, a faculdade me consome, a escola me consome, eu sou muito ocupado. E, gente, eu entendo. Boa parte dos dias e das vezes nós entramos 8 horas da manhã para trabalhar, e aí temos uma rotina extremamente corrida, ou 7 horas, e saímos e tal, e é tudo muito corrido. Mas teve uma pessoa na Bíblia, que talvez era alguém muito mais ocupado do que a gente. Teve uma pessoa na Bíblia que tinha uma responsabilidade muito superior do que nós. E essa pessoa chama Jesus Cristo. Já parou para pensar? Às vezes você levanta cedo pela manhã, você dá aquela despreguiçada e pensa, hoje eu tenho que fazer aquela planilha lá para entregar para o meu chefe. Jesus levantava, despreguiçava e pensava o quê? Puxa, hoje eu vou salvar o mundo. Tipo, cara, eu vou curar, levantar uns mortos aí, eu vou ressuscitar essa galera. Você percebe como é que era a responsabilidade do nosso Senhor? Se o primeiro aspecto do tempo é que Ele é uma dádiva, o segundo aspecto do tempo é que nós precisamos viver de forma sábia, porque Ele é breve, Ele é finito. O terceiro aspecto do tempo é que existe um tempo dentro do tempo que é essencial para nós. Eu queria que você abrisse comigo Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35. A Bíblia diz: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro,
Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas 5,16, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Mateus 14:23, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, ele estava lá, a sós. Cara, deixa eu te falar uma coisa, talvez você tenha uma vida muito ocupada, mas eu te garanto que a sua vocação não é mais importante do que a vocação de Cristo. E eu ouso dizer que ele teve tempo para orar, e nós não podemos perder o tempo de oração. Ah, mas não é que você não sabe o quão importante é o meu trabalho. Meu amigo, Jesus veio para a terra para entregar a sua vida ao nosso favor, e ainda assim ele tinha tempo para estar a sós com Deus. Existe um tempo dentro do tempo que é essencial, que é o tempo que nós temos de intimidade com o Pai. Por vezes nós entramos no nosso quarto e nós vamos com uma listinha de pedidos. Deus abençoa meu trabalho, Deus abençoa minha família, Deus abençoa isso e aquilo. E de fato pode pedir para o Senhor, mas entenda que o Senhor está nos chamando para o quarto para entrarmos com uma folha em branco, para esperar que nós ouçamos aquilo que Ele quer que a gente faça, e não o que a gente quer que Ele faça para nós. Existe um tempo dentro do tempo que é essencial, é um chamado à intimidade com o Pai. E gente, vamos ser sinceros, se a igreja brasileira tivesse o tempo de oração que nós temos em intimidade com Deus, como é que estaria a vida de oração da igreja hoje? Pastor Josué Gonçalves, mais uma vez, ele tem um SOS que chama SOS Casamento, que é uma clínica de recuperação de casamento. A pessoa chega lá, casamento destruído, às vezes marcado por adultério, agressão e coisas do tipo. Eles passam por 3 dias de cuidado intensivo e 70% sai de lá restaurado. A mesma porcentagem, 70% das pessoas que chegam lá, falam que o problema do casamento aconteceu na falta de diálogo. Então pare e pensa comigo, nós somos chamados a sermos noiva de Cristo Jesus como igreja. Eu pergunto para você, o nosso tempo de oração, será que está sustentando o nosso casamento com o Senhor? Se eu, Leonardo, investisse o meu tempo de diálogo com Deus, com a Ellen, o tempo que eu invisto com Deus, se eu investisse com a Ellen, será que eu ainda estaria casado com ela hoje? E aí eu te pergunto, por que Jesus vai ser alguém esquecido por nós? Por que nós vamos entrar no nosso quarto como se ele fosse um fast food que eu peço aqui e ele me entrega em 5 minutos, enquanto ele está nos chamando para ter intimidade? Presta atenção, você pode falar, eu oro em todo momento, eu estou conectado com Deus, beleza, mas intimidade é você trancado no quarto com seu pai. É você a sós com Deus, porque é um relacionamento transformativo. É um relacionamento que nós vamos contemplar o nosso Senhor e nós seremos transformados por Ele nesse lugar de intimidade. O tempo é breve, o tempo é finito, então não perca tempo vivendo uma vida tola. Aproveite o tempo, tendo tempo de intimidade com Deus, porque isso é essencial. Boa parte das vezes nós ouvimos um evangelho que nos leva para o céu. E aí a gente vem para a igreja pensando em ir para o céu. Nós pensamos que quando nós morrer, nós vamos para o céu. Mas o evangelho não é sobre te levar para o céu. O evangelho é sobre te reconectar com o Pai. É sobre restabelecer o relacionamento. Mas em todo momento nós estamos pensando em salvar nós mesmos, enquanto Deus quer comunhão e intimidade com a gente. Porque existe um tempo, gente, dentro do tempo que é essencial. É o tempo de estar a sós com Deus. Gente, pare e pense comigo, Jesus Cristo é Deus, e Ele tinha intimidade com o Pai. Por que nós não vamos ter? Eu sei que às vezes é corrido, é tudo muito importante, mas não deixa a rotina roubar aquilo que é mais importante de tudo, cara. Eu termino com o Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus, falando aos discípulos, Ele fala: mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. É ao orar, entre no seu quarto, feche a porta. Esse dia eu estava orando, e aí o Theo levantou um pouco antes, ele entrou de fato no momento da minha oração, no momento que eu estava orando com a porta fechada. Eu vi o choro dele, fui lá, tirei ele do quarto para ele ter um tempo maior de sono. E eu lembro que eu estava com ele no colo, e aí eu falei: filho, hoje você vai ter que ouvir os pecados do pai. Ele é bebê ainda, não tem problema. Eu comecei a confessar meus pecados ali para o Senhor. Eu lembro que eu contei essa história para a Ellen, e aí a Ellen falou para mim: nossa, mas você tem tanto pecado assim? Eu falei: nega, mais do que eu posso contar.
mais do que eu posso contar, e se eu não abro o meu coração para o Senhor, eu não vou ser transformado. Sabe, não se preocupa com o que as pessoas têm falado de vocês, gente. A gente fica preocupado, fulano de tal falou mal de mim, fulano de tal falou mal de mim. Não se preocupa com isso, porque nós somos piores do que as pessoas falam. Porque eu falo, se nós pegarmos o pensamento do mais santo que está nessa sala e colocar aqui nesse telão hoje, ninguém fica nessa sala durante 5 minutos assistindo o que a pessoa pensou. Você entende o quão necessitado nós somos de estar em intimidade com o Pai, porque naquele lugar nós seremos transformados à imagem e semelhança de Cristo. É lá que você vai poder despir o seu coração, é lá que você vai aproveitar o seu tempo e falar: Pai, sem a sua graça eu não consigo fazer nada, sem a sua graça eu não consigo romper, porque nem diz respeito a fazer algo, mas se tornar semelhante a alguém. Gente, presta atenção. Se Deus quisesse alguém para fazer um serviço excelente, Deus não tinha chamado a gente. Eu lembro quando eu era criança, e meu pai chamava eu para lavar o carro. Eu te pergunto, pais, quando a criança vai lavar o carro, ajuda ou atrapalha? Por quê? Porque ela pega a bucha que caiu no chão, um monte de areia, de pedrinha, passa na pintura do carro, e aí joga água onde não tinha que jogar, faz um monte de coisa, mas é que na verdade o pai não quer deixar o carro limpo, porque se ele quisesse, ele levava num lava rápido. O que o pai quer é ter comunhão com o filho. Seu serviço é uma desculpa para Deus, porque Ele quer tempo de comunhão com você. Ele quer ter tempo de comunhão com você, cara. Você já pararam para pensar que Deus nos ama? Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu amo muito meu filho. Cara, foi incrível quando eu peguei o Theo no colo pela primeira vez, mas foi mais incrível quando nós descobrimos a gravidez da Ellen. Estou terminando já, pode até ficar de pé no seu lugar. Quando eu descobri a gravidez da Ellen, foi algo muito icônico, eu queria contar para vocês, e com isso eu termino. Era mais ou menos 2, 3 horas da manhã, a Ellen teve uma dificuldade, a gente teve um pouco de dificuldade para engravidar, a gente ficou um tempo tentando. E eu lembro que era 2, 3 horas da manhã e a Ellen estava conseguindo mais passar a noite inteira sem fazer xixi. E aí, numa dessas madrugadas, ela falou para mim assim, um dia antes, comprei lá o palitinho da farmácia, e aí ela foi bem na pandemia, que o Theo tem 9 meses, então para e pensa, 9 meses atrás. A gente descobriu que ela estava com 2 meses já. E aí eu lembro que a Ellen, eu deitado, dormindo, 2:30 da manhã, a Ellen chega com um palitinho assim do meu lado na cama e grita: deu positivo! E aí para mim eu pensei, pegou Covid. Né, porque na época da pandemia, eu estava dormindo, gente. E aí ela ficou tremendo assim, olhando assim com a cabeça meio tipo, cara, o que está acontecendo? E aí eu sentei na cama e falei, mano, a Ellen está grávida. Puxa, que felicidade. A Ellen deitou na cama ali e a gente começou já a imaginar o quartinho do bebê. Não sabia se era homem ou se era menina, não sabia o que era, e a gente ficou imaginando aquilo no coração. Aqueles que não são pais, não são mães, calma, vocês vão experimentar disso. É incrível, gente, é incrível. E eu lembro que aí eu fiquei pensando nisso, cara, você pai, meu, que loucura, você pai, cara, que da hora, você pai, e eu fiquei com isso no coração. E eu levantei, eu levanto bem cedo, 5 horas, e eu levantei 5 da manhã para fazer meu café, e a primeira coisa que estava ali na minha mente, mal dormi de noite, depois desse momento de susto, que eu achei que era Covid, mas era um filho, graças a Deus. E aí eu lembro que eu fui lá fazer o café pensando, cara, eu vou ser pai, fiz o café, coloquei minha caneca de café, que eu amo cafezinho, aí fui, levei para minha salinha de escritório, eu vou ser pai, e experimentando de um amor, eu pensando, cara, eu mato e morro pelo filho que está dentro da barriga, porque eu amo essa criança, eu vou ser pai, eu amo ele como pai, e aí na hora que eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, eu lembro que eu falei, Pai, em nome de Jesus. Naquele momento, cara, é como se eu tivesse sido banhado pela revelação do quanto Deus nos ama, porque eu estava experimentando o que é amar um filho. E eu posso te falar uma coisa, o meu amor é completamente finito diante do amor de Deus por nós. E eu te pergunto, por que você não está usufruindo desse amor? Eu mato e morro pelo meu filho. Eu posso falar uma coisa? Nosso Senhor morreu no nosso lugar para nos dar vida. E talvez você esteja pensando, cara, eu preciso descobrir o meu propósito para eu começar a cumprir a minha vocação. E eu queria ousar nesse momento e pensar com vocês qual é a finalidade principal do homem. Qual é o nosso propósito principal? Se você puder guardar só essa parte da pregação, eu já estou muito feliz. Qual que é a vontade do Senhor? Qual é a finalidade da nossa existência?
O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. O fim principal do homem não é criar riquezas, não é fazer multidões e multidões de pessoas para seguir ele, não. O fim principal do homem é deleitar-se no relacionamento com Deus, porque esse tempo dentro do tempo é algo essencial. Feche seus olhos. E talvez você chegou aqui com os olhos fechados. Talvez você chegou aqui pensando que você veio buscar a Deus, mas deixa eu te dar uma informação. A verdade é que em Cristo Deus veio buscar o homem. Ele veio nos buscar. Talvez seja essa pessoa que pensou que está muito ocupado, está vivendo de forma tola. Cara, primeiro ponto da mudança, primeiro ponto para romper é reconhecer que nós estamos errados. Com os olhos fechados eu queria orar. Queria todo mundo com os olhos fechados, eu não quero constranger ninguém. Mas talvez hoje você chegou aqui e você ainda não usufrui desse relacionamento com Deus. Você não experimenta desse relacionamento com Deus. Todos com os olhos fechados. Se você puder só levantar a mão no seu lugar, só para eu te ver. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é uma noite que o Pai veio nos buscar. O Pai veio atrás de nós. O Pai proveu o quarto. O Pai abriu o caminho para o relacionamento. O Pai nos proveu o tempo. E essa é uma noite que nós podemos reconectar com Deus. Se você puder agora de forma ousada, eu queria pedir que você viesse aqui na frente, vocês que levantaram as mãos, para a gente orar junto com vocês. Vem aqui, não tenha vergonha não, gente. Eu sou o primeiro que necessito desse momento com o Senhor. Não tenha vergonha não. Pode vir aqui na frente, todos vocês que levantaram a mão, que entendem que precisam usufruir melhor desse relacionamento com o Senhor. Talvez esse tempo não tenha sido essencial. Todos com os olhos fechados, por gentileza. Pode vir, gente, pode subir aqui. Quando o louvor toca, eu gostaria de orar por vocês. Queria pedir para o pastor também me ajudar, por gentileza. Pai, nós oramos essa noite. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, gera fome dentro de nós, gera sede dentro de nós, sede da Tua comunhão. Nós sabemos que o Senhor é um bom Pai, que provê tudo aquilo que nós precisamos, mas hoje nós queremos o Senhor, Pai. Nós queremos ver a Tua face. Nós
nós queremos sentir a Sua presença. Então, batiza-nos com o Teu amor, Pai. Aquilo que um dia eu experimentei no meu quarto, que o Senhor possa derramar sobre essas pessoas, para que elas possam compreender o tamanho do amor que o Senhor sente por cada uma delas. Que haja em nós sabedoria e revelação, para que nós possamos usufruir desse relacionamento. Ensina-nos, Senhor, a agir com gratidão a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Que nós sejamos homens e mulheres que não descansam, não cansam de ter tempo a sós contigo. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor veio nos buscar. O Senhor veio até nós. Nós queremos corresponder a esse chamado. Nós possamos sair daqui, Pai, transformados, desejosos em estar contigo. Gera essa fome em nós, mas também gera essa convicção de fé, que ainda que nós não sentimos, nós vamos te buscar, Senhor. Porque nós agimos por fé, crendo que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. E esse é o nosso compromisso contigo, Pai. Te buscar, ver a sua face. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, pode sentar, gente. Abençoe vocês.